Ignore a realidade, se ela não está como você deseja. Se o que está manifestando na sua vida hoje, na sua frente, não é o que você deseja, ignore. E eu tô falando isso, não que eu consiga fazer em todas as áreas da minha vida. Eu comecei falando assim, né, pra prender um pouco a atenção. Mas eu vou compartilhar com vocês que eu também tenho essa dificuldade. Não em todas as áreas. Eu já consigo dominar essa arte do ignorar quando, por exemplo, é uma questão financeira, eu já consigo ignorar. E várias outras questões eu consigo ignorar. Mas tem uma área que eu ainda estou com dificuldade de ignorar, que é a da aparência física. Eu venho de muito tempo num processo de emagrecimento, onde eu manifestei uma aparência física que ela era de acordo com a autoimagem que eu tinha de mim mesma, mas ela não correspondia ao meu corpo. Então eu era magra, muito magra, porém eu nunca me achei magra. Eu me via completamente diferente. E só percebo isso hoje, porque hoje a gente tem as fotos, né, pra reparar. Então, mais ou menos no ano passado, eu percebi, olhando fotos e outras coisas, como eu tinha chegado no corpo atual indesejado, no caso, ano passado, como que eu tinha conquistado isso, né, como eu tinha manifestado isso. E aí foi muito simples, né, que o pessoal fala assim, distorção, né? Pronto, distorção de imagem. Claramente eu tinha distorção de imagem, que não foi percebida, né? E era desde sempre. Porque quando eu tinha 14 anos, eu era muito magra. Mas é muito magra mesmo. Os meus filhos, eles são bem magrinhos, mas eu era muito mais magra. E eu ia pra praia toda vestida, porque eu achava a minha barriga enorme. E eu não tenho nenhuma foto pra mostrar aqui no celular, mas algum dia eu trago aqui. E eu era muito magra e eu não tinha barriga, mas eu me via com uma barriga enorme. Eu ia pra praia toda coberta, tá? Porque eu já me via de uma forma completamente diferente. E no caso, com essa idade, né, eram os nossos pais que têm que reparar. São eles que têm que reparar, mas eles não tinham informação, eles não reparavam, e naquele tempo as coisas não eram como são hoje, né? Hoje são muitas informações. Então eu percebo que eu sempre tive uma distorção de imagem. Me achava muito gorda sem ser. Então isso perdurou dos 14 anos, olha. Passou, chegou nos 20 anos, eu continuava magra, muito magra, mas eu continuava me achando muito gorda. E aí com 22 para 23 eu tive meu primeiro filho. Depois que ele nasceu, eu continuei magra. Fiquei com um pouquinho de barriga, mas não era aquela coisa medonha. Mas eu via minha barriga enorme, então eu comecei a usar roupa muito frouxa, a usar muita cinta. E usava as roupas muito frouxas porque eu me sentia muito gorda. Mas eu me sentia muito gorda. Mas depois do meu filho, eu ainda usava 36. Eu ainda usava 38. Mas eu me via enorme, eu me via muito gorda. E aí nisso eu manifestava pessoas ao meu redor que me confirmavam isso. Uma vez uma pessoa... Não, aí vou pra frente. 7 anos depois eu tive minha segunda filha. Depois que ela nasceu, uns 3, 4 meses dela nascida, eu já estava usando os mesmos shortinhos de antes. Shortinho 38. E aí eu manifestei, olha só como é louco isso. Eu manifestei que uma pessoa chegou e eu tava de costa. E eu tava muito magra, amamentando, me sentindo o máximo, vestindo 38. E a pessoa chegou, eu tava de costa, uma senhora. E ela falou assim, isso é a Natália, é? Aí eu quase não virava. Aí eu dei um sorrisinho assim de canto. Aí ela falou assim, vixe mulher, o que foi isso? Foi depois dessa menina que tu se acabou assim, foi? Eu ouvi esse comentário. E eu não tô falando mal da pessoa, inclusive a pessoa até já partiu. Hoje eu entendo que eu manifestei, né? Ela apenas refletiu o meu interno, era o que eu pensava de mim. E igual a ela, eu tinha uma amiga muito próxima que toda vida que a gente ia experimentar uma roupa, ela dizia, essa não cabe em você. Tem nem perigo dessa roupa caber em você, essa roupa não fecha na sua cintura.
E as roupas sempre davam 36, 38. E essa minha amiga dizendo do meu lado que não dava em mim. Mas ela só estava refletindo o que eu pensava sobre mim. E aí, depois que a minha filha nasceu, eu ainda fiquei nesse corpinho, né? Mas com o tempo, porque eu comecei a falar de 14 anos, né? E ano passado, no caso que foi quando assim eu percebi essa distorção de imagem que criou este corpo, eu já não tinha mais 14. Então, ano passado eu já tinha 37. Quando eu olhei a minha trajetória e percebi que eu tinha criado um corpo indesejado porque eu não me enxergava como eu era. Ou seja, dos 14, eu só fui perceber a minha distorção de imagem com 37 anos. Mas aí eu já estava no corpo indesejado. Mas eu já vinha tentando emagrecer faz tempo, né? Então, eu me acostumei a reclamar de que tenho dificuldade de emagrecer. Porque eu já passei por nutricionista, por nutrólogo, por outras coisas, e nada fazia efeito. E a academia é uma coisa que eu já faço há muito tempo, né? É uma coisa que eu faço semanalmente. Semanalmente, que eu quero dizer, 4, 5 dias por semana. Já faço exercício físico, né? Faço musculação, gosto de fazer, não faço por obrigação. E já faço há muito tempo, é uma coisa que eu faço sem falhar já há mais de 4 anos, eu acho, acredito que é 4 anos, que eu faço direto. Mas eu sempre fiz a minha vida inteira, não fui sedentária, eu já fui corredora, eu já fiz e aconteci, né? Tudo que você imaginar eu já fiz. E nada de perder peso. Então, eu criei o corpo indesejado dos 14, vim perceber nos 37. Até então, eu aumentei, no caso, depois dos 30. Que foi depois que eu tive a minha filha, eu ainda fiquei magrinha ali uns 3 anos ou 4 anos. Então, foi mais ou menos dos 34 para os 37 que eu realmente adquiri o corpo indesejado. E aí tem uma série de fatores que não cabe no vídeo, né? Assim, para me explicar, de situações que tomaram uma dose, na primeira dose foi 5 quilos, que é aquela retenção de líquido, né? Ai, tomei 2 doses, foi não sei quantos quilos. Ai, tomei 5 doses, tomei 7 doses e pronto. E ali eu disse, é isso. E eu pensei assim, por um momento, né? É o que há no momento de emagrecimento. Impossível que isso não faça efeito em mim. E aí eu fui pagar pra ver. E eu tô aqui dizendo que nada vence uma crença. Nada. É igual, por exemplo, uma pessoa que tem câncer e ela não acredita que tem cura. Ela não adianta ela fazer a quimioterapia, porque ela não vai se curar. O remédio não faz o efeito em quem não acredita nele. Então, mesmo o monjauro que promete um monte de coisa, ele não faz o efeito em quem não acredita nele. Ou em quem acredita nele, acha que acredita nele ou acredita nele, porém tem outras crenças, como tudo é difícil pra mim, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser magra é perigoso, porque quem tá no emagrecimento, no processo de emagrecimento, sabe que quem sofreu abuso sexual tem medo, né, de ser magro. Não é nem medo de ser magro, é medo de ser bonito, né, e ser abusado novamente. Então, se você tem qualquer crença que seja de não merecimento ou de medo ou aquelas coisas que tem
para quem estuda sobre o emagrecimento, né? Aquelas coisas que a pessoa tem de que eu tenho que ser forte e a pessoa acredita que ser forte precisa estar fortinho e tal. Enfim, quem tem muitas crenças limitadoras, né, limitantes relacionadas a isso, não vai fazer efeito. Então, eu estou num processo. Eu já vou para 10ª dose. 10ª dose eu já vou tomar. E eu ainda não perdi nem 4 quilos. Que não tem uma pessoa que eu conheça que tenha sido assim. Claro, aqui no TikTok, como é muito maior, muito ampla essa rede, eu já encontrei pessoas que estão na mesma situação. Então, nessa rede aqui, eu já encontrei pessoas que estão na mesma situação, que já tomaram várias doses e não perderam nada. Certamente, elas têm as mesmas crenças que eu tenho, ou outras, ou alguma delas, ou alguma que eu não tenho, não importa. Mas elas têm algum tipo de crença que impede o emagrecimento. E aí não adianta tomar o Monjaro, não adianta fazer cirurgia porque volta. Não, mas eu quero é ver. Pode ter a crença que for, mas faça a bariátrica. Volta. Quantas pessoas não tem que fizeram, continuam cheinhas, né? Voltar ao peso. Então, assim, independente, a crença ela te atrapalha muito. E eu tô vivendo esse momento onde eu tenho que experimentar uma roupa, sentir que ela praticamente não afrouxou nada e eu tenho que fingir que a roupa está bem frouxinha em mim. Que maravilha! Quanto resultado que eu tô tendo, sendo que eu não estou vendo este resultado. Porque, para falar a verdade, com honestidade, sim, no meu rosto eu já tenho resultado, eu vejo. Aqui nessa região eu já tenho resultado. Mas quando eu visto a roupa, eu percebo que afrouxou muito pouco. Muito pouco mesmo. E quando eu subo na balança, eu me deparo com menos de 4 quilos. Que não é nem o que o pessoal perde da retenção. Porque o pessoal diz assim, 5 quilos vai-se embora ligeirinho, que é a retenção de líquido, né? Quer dizer que eu não perdi nem da retenção de líquido. Então, assim, as crenças, elas atrapalham a gente muito mais do que a gente possa imaginar. E nada faz efeito quando você tem essas crenças. E eu tô lutando contra elas e tô relatando pra vocês isso aqui. O que eu fiz no vídeo anterior com relação ao sorteio? Eu ignorei a realidade. Não me importei que lá disse que tinha uma ganhadora, fingi que aquilo não existiu. E o prêmio veio pra mim. E o que é que eu tenho que fazer com relação ao processo de emagrecimento? Ignorar a imagem do espelho, ignorar quando eu experimento a roupa e ignorar a balança. E essa parte eu ainda não tenho conseguido, mas estou começando a conseguir. Então, os resultados estão começando a surgir. Essa é a primeira semana, desde quando eu comecei a tomar, que eu ouvi muitos elogios. Muitas pessoas dizendo que estão percebendo. E ainda não tinha acontecido. Até uma semana atrás, ninguém notava. E essa semana foram muitas pessoas que chegaram e falaram. Então, eu tô começando a vencer isso aqui. E eu vou dividir isso aqui com vocês também. Tá bom? E o vídeo já passou dos 10 minutos. Agora, depois eu venho compartilhar um pouco mais disso aqui. E de outras coisas.